Olá, meu nome é Elisiane, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Limoeiro do Norte, cujo pastor é o pastor Jadiel. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos fazer, depois que começou a pandemia, aí do coronavírus. Nós temos ouvido a palavra, por meio do grupo, o pastor está sempre mandando a palavra para a gente, mas decidimos que vamos fazer um momento em comum acordo, apesar do decreto do governador já autorizar a igreja estar aberta e praticar os seus cultos com 20%, da capacidade. Nós, em comum acordo, decidimos que vamos voltar às nossas atividades presenciais só em setembro. Então, nós vamos fazer um momento agora de oração, de reflexão da palavra. O irmão Samuel e a irmã Emily vão trazer um louvor para nós, nesse momento. E por meio desse vídeo, nós vamos trazendo a palavra tanto aos irmãos que não poderiam estar na igreja, ou por já ter mais de 60 anos, ou por ter alguma doença crônica, que pode ser prejudicial. Então, nós decidimos fazer assim. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar, certo, a todos que estão assistindo, a abaixar suas frontes e fazer uma oração junto comigo. Nós vamos orar pela saúde mental, pela saúde física das pessoas que nesse momento estão passando por dificuldade. Nós vamos orar por aqueles que perderam seus entes queridos. Nós vamos orar pela nossa igreja, pela família pastoral, pelos membros, da nossa igreja, e depois nós passaremos a acalmar o nosso coração, levar o nosso espírito a Deus através do hino Aquieta Minha Alma, que o irmão Samuel e a irmã Emily vão trazer. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor que está no céu. Pai amado, estamos aqui, meu Deus, como seus servos, e sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Pai amado, te pedimos, meu Deus, pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, meu Deus. Te pedimos que o Senhor, meu Deus, esteja no comando, meu Pai, também das nossas vidas, meu Deus. Pai amado, te peço que console o coração de todos aqueles que perderam entes queridos, meu Deus, pessoas amadas, que essa pandemia tem levado aos montes, meu Pai, pelo mundo inteiro. Pai amado, também te peço por nós da igreja, meu Deus, apesar de não estarmos no templo, meu Pai, te peço que nos fortaleça. Que nós tenhamos disposição, meu Deus, desejo de ler a Tua palavra, de cumprir os Teus mandamentos, meu Deus, e que em nenhum momento, meu Pai, venhamos a desfalecer, meu Deus. Fortalece a nossa fé mesmo nesses momentos tão difíceis. Pai amado, oro pelo pastor, pela família dele, meu Deus, da saúde, meu Deus, da sabedoria, meu Pai, para guiar o Teu povo, meu Deus. Pai amado, e todos aqueles, meu Deus, que estão assistindo, meu Deus, nesse momento, e que estão orando junto conosco, meu Deus, eu te peço por eles, meu Deus. Se não ainda houve uma conversão, que o Senhor possa, meu Deus, tocar no coração deles, que o Teu Espírito Santo haja, meu Deus, fortemente na vida de cada um. Pai amado, é o que eu te peço, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Então agora nós vamos ouvir o irmão Samuel e a irmã Emily trazendo o hino Aquieta Minha Alma.
Obrigada, gente. Agora que já oramos, que já elevamos o nosso coração ao Senhor por meio dos nossos louvores, o irmão Antônio nos trará a palavra. Boa noite, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Limoeiro do Norte. Ainda não podemos, meus irmãos, estar no templo, nos nossos cultos presenciais, mas agora, aqui de casa mesmo, vamos fazer os nossos trabalhos na igreja. Vamos fazer o nosso compromisso, vamos cumprir com o nosso compromisso de pregar a palavra de Deus. Hoje o pastor me pôs na responsabilidade de levar a palavra do culto e neste momento eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Diz assim o texto bíblico: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui a leitura da Bíblia. Meus irmãos, o autor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, ainda é desconhecido. Não sabemos quem foi que escreveu esta carta. Mas o autor, meus irmãos, estava preocupado, digamos assim, com um grupo de judeus que haviam se convertido a Cristo e estavam, meus irmãos, sendo ameaçados, estavam sendo obrigados a voltar atrás da sua decisão de seguir a Cristo. Estavam, meus irmãos, ameaçando, naquela época, os fiéis, os que tinham havido crido em Cristo, estavam sendo ameaçados a voltar atrás da sua decisão. Os judeus que não criam em Cristo como Messias estavam ameaçando os que criam em Cristo a voltarem atrás da sua decisão, ameaçando de perder as suas famílias, seus empregos, sua saúde. Estavam sendo ameaçados de serem excluídos da sociedade. E muitos daqueles irmãos estavam voltando atrás da sua decisão. Estavam virando as costas para Cristo. E aquela tentação, meus irmãos, estava preocupando o autor que escreveu essa admoestação àqueles irmãos. E hoje, meus irmãos, essa carta dos Hebreus serve também como uma admoestação para nós, para que possamos continuar firmes, meus irmãos, nessa confissão de fé que fizemos em Cristo Jesus. Hoje eu queria meditar aqui com os irmãos no tema o novo e perfeito caminho, sobre a obra de Cristo. O que Cristo fez por nós, né? E para que nós não venhamos a virar as costas para este caminho, para que venhamos continuar firmes nessa decisão que um dia nós tomamos de servi-lo como nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto começa aqui no versículo 19, dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, santos dos santos era aquele local onde no Antigo Testamento estava ali a presença de Deus, estava a Arca da Aliança, tinha o véu, era a separação, e só o sumo sacerdote poderia adentrar naquele local. Santo dos santos, presença de Deus. E hoje, meus irmãos, nós temos a presença de Deus. Nós podemos sentir entrar na presença de Deus sem precisar daqueles rituais antigos que existiam no Velho Testamento. E a palavra de Deus nos diz aqui que temos que entrar com intrepidez, com coragem, ousadia, com liberdade na presença de Deus.
podemos, meus irmãos, usufruir. Já temos, meus irmãos, um caminho aberto por Cristo para chegarmos a Deus. Temos, meus irmãos, é que usufruir, gozar desse privilégio de termos esse acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. O texto aqui também nos diz que existia grande sacerdote sobre a casa de Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, existiam os sumos sacerdotes, onde uma vez por ano ele se limpava, se lavava, como sinônimo, símbolo de pureza, vestia as vestes sacerdotais, sacrificava animais, colocava seu sangue e adentrava através do véu no Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança, a presença de Deus, e através do sacrifício daqueles animais, do sangue daqueles animais, ele apresentava aquele sangue como expiação pelos pecados do povo. Digamos assim que ele fazia a mediação entre Deus e os homens. E meus irmãos, nos dias atuais, para nós que vivemos na nova aliança, hoje nós temos a Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Cristo, meus irmãos, abriu um novo e perfeito caminho para nos chegarmos à presença de Deus. Ele sacrificou a sua vida na cruz do Calvário, derramou seu próprio sangue. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como símbolo de que Cristo abriu o caminho entre o homem e Deus. É assim? Cristo, meus irmãos, morreu, derramou o seu sangue, sangue precioso, sangue puro, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Morreu, sacrificou a sua vida, mas também Cristo ressuscitou. Ressuscitou e subiu aos céus. Subiu aos céus e se apresentou a Deus pelos nossos pecados. E através dele, meus irmãos, através daquele sacrifício que Cristo fez, quando crermos naquele sacrifício, nossos pecados são perdoados, meus irmãos. E este caminho está aberto entre Deus e os homens. Cristo, meus irmãos, nos abriu o caminho para entrarmos na presença de Deus. Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote, o grande sacerdote sobre a casa de Deus. O texto no verso 20, ele nos diz, pelo novo e vivo caminho. Por que novo e vivo? O velho caminho, meus irmãos, naquela prática antigamente, muitas vezes estavam sendo feitos de forma errada. Os animais que estavam sendo sacrificados já eram animais que o povo já não queria mais, eram animais defeituosos. Muitas vezes o sumo sacerdote que estava à frente daquele sacrifício não se fazia o ritual de forma correta, e isso não estava agradando, digamos assim, a Deus. Cristo veio para nos abrir um novo e vivo caminho. Jesus, meus irmãos, desceu do céu, Filho de Deus, sem pecado. Ele veio, derramou o seu sangue, sangue puro, sangue, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele sacrifício de Deus, meus irmãos, não era repetitivo. O sacrifício de Cristo não foi repetitivo, foi apenas uma vez. Sacrifício único e perfeito. Suficiente. Através de Cristo Jesus, do seu sangue, somos, meus irmãos, lavados, remidos dos nossos pecados. Cristo Jesus, meus irmãos, é o nosso sumo sacerdote. Nos abriu novo e vivo caminho para Deus. E esse, meus irmãos, é o resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Daí se inicia-se o cristianismo. Meus irmãos, o cristianismo é a única religião em que Deus desce do céu para morrer pelo seu povo e os levar ao seu encontro. Esse, meus irmãos, é o nosso maior privilégio. Deus, meus irmãos, nos ama. Deus, meus irmãos, odeia o pecado, mas ama o pecador. E este sacrifício, meus irmãos, temos que crer que é por nós. O único meio que temos de chegar até Deus, de nos reconciliarmos com Deus, é através do sacrifício de Cristo Jesus. O cristianismo, estamos falando aqui, digamos assim, uma religião. Os homens afastados de Deus já tentaram várias e várias práticas, várias e várias outras religiões para se aproximar de Deus e não conseguem. São as práticas das boas obras, da mutilação do corpo, da meditação, do yoga, e várias, se a gente for aqui detalhar, são várias.
mas nenhum pode chegar até Deus, senão pelo sacrifício de Cristo Jesus. Somente Cristo. Quando dissemos, meus irmãos, que somos cristãos, estamos declarando que o acesso a Deus se dá por meio de Cristo Jesus, a todo aquele que nele crê. Eu costumo sempre falar que João 3,16 é a minha miniatura da Bíblia, porque ele diz tudo que Deus deseja para nós. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Crer somente no sacrifício de Cristo para termos uma vida eterna e sermos perdoados dos nossos pecados. Não precisamos, meus irmãos, do padre, do pastor, de Maria, dos santos. Não precisamos mais de mediadores. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Através do seu sacrifício único e suficiente na cruz do Calvário, ele nos dá acesso direto a Deus, o novo e vivo caminho. Agora, meus irmãos, o texto vai nos dar aqui algumas instruções para podermos usufruir desse, digamos assim, novo caminho que Cristo já abriu para nós. Verso 22, ele diz assim: aproximemo-nos, meus irmãos, de Deus. Adentremos por este caminho que Cristo já abriu. Vamos nos deleitar, vamos gozar da oportunidade, nos relacionarmos com Deus, buscarmos mais a Deus em oração, meditarmos mais na sua leitura, na leitura da sua palavra. Procurarmos, meus irmãos, crescermos na graça e no conhecimento, meus irmãos, da palavra de Deus. Vamos, meus irmãos, ter um relacionamento mais íntimo com Deus. O segundo ponto que ele nos dá aqui, meus irmãos, no mesmo versículo 22, é assim: aproximemo-nos com sincero coração. Sincero coração, meus irmãos. Não vamos nos aproximar de Deus, meus irmãos, de uma forma incorreta. Muitas igrejas evangélicas estão aí prometendo que Cristo vai lhe enriquecer, são bênçãos financeiras, que Cristo vai curar você da sua doença, que Cristo vai devolver a sua mulher, ou vai devolver o seu marido, que Cristo vai lhe abençoar, você vai comprar o seu carro novo, que o seu comércio vai crescer. Meus irmãos, isso é uma forma errada de se aproximar de Cristo. Agindo dessa forma, essas igrejas muitas vezes estão fechando a porta dos céus para estas pessoas, porque uma hora elas vão se decepcionar pela forma errada como estão buscando a Cristo. E nunca mais vão voltar para a igreja. Temos que buscar Deus, meus irmãos, com um único sentido. Buscarmos a Deus para a nossa salvação. Buscarmos a Deus como uma promessa de vida eterna, que Ele vai nos perdoar dos nossos pecados e nos levar para uma morada eterna com Ele. Não que Deus não possa nos dar essas bênçãos todas. Sim, pode. Ele pode todas as coisas. Foi Ele que criou este mundo. Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. Como diz o livro de Gênesis. É Ele que está no controle de tudo. A Bíblia não diz que não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça sem um consentimento de Deus. Mas não vamos nos aproximar de Deus pelo que Ele vai nos dar. Ele não é brinquedo, Ele não é um menino, Ele não é um robô, Ele não é uma máquina. Ele é Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Vamos nos aproximar deles, meus irmãos, pela beleza da sua santidade, da sua grandiosa presença, do seu poder grandioso, meus irmãos. Vamos nos apresentarmos a Deus, meus irmãos, em sacrifício. Não pedimos perdão pelos nossos pecados, porque o errado aqui somos nós. Nós é que temos que mudar perante Deus. Deus já fez a parte dele. A Bíblia nos diz aqui que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não as demais coisas. Pessoas que vão para a igreja em busca da cura, em busca do melhoramento financeiro, com certeza irão se decepcionar. Mas aquele cristão que busca a Deus como para pedir perdão pelos seus pecados, em busca da sua salvação, em busca do perdão dos seus pecados, que a sua alma irá um dia morar no céu com Ele. Aí sim é a forma correta de nos aproximarmos de Deus. Temos que buscar, meus irmãos, a Deus de forma correta, pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode um dia nos oferecer. Ele pode todas as coisas, mas temos que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça.
Não procuramos adentrar a Deus, meus irmãos, como aquele amigo falso que chega perto de você, digamos assim, esse cara é muito bom, esse cara é assim, lhe elogia de todas as formas, mas lá no fundo, o que ele quer mesmo é pedir dinheiro emprestado a você. Não sejamos, meus irmãos, esse amigo falso. Buscamos a Deus, pois, com um coração sincero, com o coração arrependido, com o coração contrito perante Deus, que aí sim Deus vai nos abençoar. Temos bênçãos. A partir do momento que começamos a servir a Cristo, automaticamente Deus começa a nos abençoar. Graças a Deus, Deus nos abençoa com bênçãos de saúde. Deus nos abençoa, meus irmãos, todos os dias com bênçãos financeiras. É Ele que nos sustenta todos os dias. É Cristo que nos sustenta, é Deus que nos sustenta. Nossos filhos estão aí, são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Deixemos, meus irmãos, pois, de confiar mais no dinheiro, nas coisas do mundo. Passamos a confiar mais em Deus. A Bíblia nos diz que aquele que ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Vamos, meus irmãos, pois, amarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus com o coração sincero. Terceiro ponto aqui que o texto nos dá é com uma pura certeza de fé. Neste mesmo livro, Hebreus, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Cristo, meus irmãos, já tirou as nossas escamas dos olhos. A gente não pode, sim, tocar a Cristo, apalpar a Cristo, cheirar, sentir o cheiro de Cristo. Mas pelos olhos da fé, meus irmãos, nós podemos confiar, sim, através da sua palavra, podemos crer, meus irmãos. Neste mesmo livro, neste mesmo capítulo, existe aí uma lista de heróis da fé. Pessoas que tiveram uma plena certeza de fé e foram abençoadas por Deus nas suas vidas. Obedeceram a Deus com certeza de fé. Já imaginou aí Abraão? Teve plena certeza de fé quando levou seu filho Isaque. Ele tinha plena certeza de fé que Deus iria sim colocar na frente dele um animal para ser sacrificado no lugar do filho dele. E houve. Sim, Deus proverá, foi a palavra de Abraão para Isaque. Meu pai, está aqui o cutelo, está aqui tudo. E aí o animal para o sacrifício? Deus proverá. Plena certeza de fé. Moisés, quando assumiu aquela responsabilidade de levar o povo, tirar o povo do Egito, plena certeza de fé. E Deus o ajudou, abriu o mar vermelho, libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. E se a gente for dizer aqui, leia o capítulo 11 de Hebreus, que lá está a lista dos heróis da fé. Homens que tinham plena certeza, convicção do que estavam vendo. Ou convicção do que estavam fazendo. Convicção, plena certeza de fé em Deus. Hebreus 11:6 nos diz assim, meus irmãos: sem fé é impossível agradar a Deus. Não duvide de Deus, meus irmãos. Não duvide de Deus. Ele é o único, meus irmãos, que pode dar a vida, pode tirar a vida. Ele é o único, meus irmãos, que pode nos dar salvação. Mas também, meus irmãos, Ele é o único que pode condenar você ao inferno. Se você não crer, se você não tiver fé, se você não acreditar nas suas palavras, se você não tiver uma pura certeza de fé, você pode ser condenado ao inferno. Hoje ainda nas igrejas existem pessoas que se dizem convertidas e que ainda não estão com essa plena certeza de fé que vão morar com Cristo nos céus. Você tem certeza da sua salvação? Que a gente possa meditar um pouco nisso, que venhamos ter mais fé em Deus, que Ele vai nos ajudar, meus irmãos. Que possamos nos aproximarmos dEle, coração sincero, com pura certeza de fé que Ele vai nos ajudar a passar por todas as dificuldades da vida. Quarto ponto que o texto nos dá aqui, meus irmãos, é com o coração purificado da má consciência. Má consciência. Meus irmãos, muitas pessoas hoje, ainda crentes, mesmo assim, não conseguem ter um relacionamento com Deus aprofundado, não conseguem se aproximar de Deus, porque sentem, meus irmãos, o peso do pecado, se sentem culpados, com medo de serem
castigados pelos seus pecados. A Bíblia nos diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Eu mesmo, antes de me converter, eu tinha esse mesmo sentimento. Não estava pronto, não estava preparado. E sentia que era um homem, um pecador, que tinha meus erros. Graças a Deus que Deus usou um servo dos seus para me pregar esta palavra. Hoje ele não está mais no nosso meio. Mas, meus irmãos, eu peço também que os irmãos orem por ele, pelo irmão Lacerda. O guerreiro era um guerreiro de Cristo, um guerreiro do Evangelho de Cristo. Onde ele estava, ele pregava o Evangelho. E Deus o usou para que esta palavra chegasse até mim. E hoje eu agradeço a Deus por Deus ter usado o Lacerda na minha vida. Lacerda pregava esta palavra todos os dias. Nós trabalhamos juntos numa empresa e ele todo dia de manhã, à tarde, na hora que ele tinha oportunidade, ele estava falando de Cristo para nós. E eu expressei isso a ele. Mas, meu irmão, eu vivo no erro, no pecado. Eu pratico isso, meu irmão. Antônio, eu vou lhe dar uma notícia aqui. Eu guardo isso comigo. A boa notícia, meus irmãos, é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando, meus irmãos, cremos naquele derramamento de sangue de Cristo lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, quando confessamos a Cristo, meus irmãos, como nosso Salvador, quando nos arrependemos do que praticamos e mudamos de atitude, somos purificados pelo sangue de Cristo. Quando cremos, é através da fé, de crer que aquele sacrifício é por mim, é por você, é por todos nós, é para todo aquele que nele crê. Cristo, meus irmãos, já abriu o caminho. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade, nada vai nos separar do amor de Deus, através de Cristo Jesus. O sangue de Cristo, meus irmãos, nos lava de todo pecado. No Antigo Testamento, o sangue de animais, quando o sumo sacerdote adentrava ali no Santo dos Santos para fazer aquele sacrifício, o sangue dos animais era usado como purificação pelos pecados. Hoje, meus irmãos, o sangue também nos purifica, mas é o sangue puro, o sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do seu sangue somos lavados, somos remidos de todo o pecado. Ficamos com o coração purificados da má consciência. Creamos, pois, meus irmãos, que o sangue de Cristo pode nos lavar de todo o pecado, com plena certeza de fé. Pecadores somos, meus irmãos, mas pecadores redimidos, pecadores aceitos por Deus. Então vamos aproveitar, meus irmãos, vamos usufruir desta bênção que Deus já nos deu na nossa vida, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo, meus irmãos, já fez o sacrifício, já pagou o preço, e o preço foi muito alto. Então vamos crer, meus irmãos, que esse sacrifício é para nós. Vamos aproveitar, vamos usufruirmos, vamos nos aproximarmos de Deus. Quinto ponto aqui no texto diz que lavar o corpo com água pura. Ainda se tratando do Antigo Testamento, todas as vezes antes de fazer aquele ritual, o sumo sacerdote se lavava, ele se limpava, entrava com vestes limpas, representando ali uma simbologia de pureza para se apresentar a Deus. Se apresentar a Deus, entrar na presença de Deus limpo. Meus irmãos, e hoje quando já confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e descemos as águas do batismo, meus irmãos, declaramos publicamente o nosso compromisso com Deus. Estamos dizendo para o mundo que já morremos para o pecado e nascemos para Deus. Um compromisso, meus irmãos, com Deus. É isso que estamos declarando, que vivemos para Deus. Um sinal que já somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Existe um hino no cantor cristão, que eu não sei, não tenho aqui decorado o número certo, mas ele diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Lavar o corpo com água pura. Lave-se, meus irmãos, com o sangue do Cordeiro de Deus. Creia em Cristo Jesus.
Só Ele pode nos purificar do pecado. Declare ao mundo que você é filho de Deus, que através de Cristo Jesus você já se reconciliou com Deus, nosso Pai. Até aqui, meus irmãos, nós já vimos que temos que nos aproximarmos de Deus, mas para isso temos que ter um coração sincero, uma plena certeza de fé, um coração purificado, uma declaração pública que somos purificados pelo sangue de Cristo. Cristo, meus irmãos, já fez a parte dele. Ele nos abriu o caminho. Nos aproximemos, pois, meus irmãos, dele, de Deus. Usufruamos mais deste caminho de Cristo Jesus. O texto continua, meus irmãos, com mais instruções. Versículo 23, ele nos diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Quando dizemos, meus irmãos, que somos crentes, estamos dizendo ao mundo que Deus mandou seu Filho à terra para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar dos nossos pecados e nos levar para uma vida eterna ao seu lado. A nossa esperança é essa, que um dia vamos morrer com Cristo. E, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, não tutubei não com essa esperança, porque o que prometeu é fiel, como diz aqui a passagem, o que prometeu é fiel para cumprir. Cristo já nos prometeu que um dia vai voltar para nos buscar, para termos uma morada eterna com Ele. Nos céus, vida eterna, onde lá não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, nem ranger de dentes. Vamos ter, meus irmãos, uma vida eterna com Cristo. E esta é a esperança. Esperança do crente. Esperança significa, meus irmãos, um sentimento de realização. Sentimento, meus irmãos, que já foi realizado. Uma plena certeza de fé. Cristo, meus irmãos, já fez o único e suficiente sacrifício por nós. Quando você levantar a sua mão, quando o Espírito Santo de Deus tocar em você, que você disser: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, você está dizendo que tem esperança que um dia vai morar com Deus nos céus, vai ter uma vida eterna com Ele, através do sacrifício de Cristo Jesus. Guardemos firmes, meus irmãos, essa confissão. Aonde quer que estejamos, meus irmãos, vamos ser crentes fiéis, firmes, no propósito que Deus tem para nós. Confiar, meus irmãos, mas sem vacilar. E sem vacilar? Eu coloquei aqui, meus irmãos, algumas perguntas para nós, para ficarmos para nós e podermos, meus irmãos, refletirmos como estamos vivendo. As perguntas: como você se comporta fora da igreja? As pessoas sabem que você é crente? Como é seu comportamento no trabalho, na escola, na família, no grupo de amigos? Você sente vergonha de dizer que é crente? Tememos mais e agradamos mais a Deus ou aos homens? Muitas pessoas, meus irmãos, estão dentro da igreja dizendo que são crentes, mas infelizmente têm vergonha de sair com as suas Bíblias na rua. Olha ali o crente. Sentem vergonha de onde está uma pessoa que pergunta: você é crente? Não, sou não. Muitas pessoas dentro do seu trabalho, para terem um cargo melhor, negam a Cristo para usufruírem de um trabalho melhor dentro das empresas. Trabalham de uma forma errada, mentirosa, desonesta, sendo crentes, dizendo que são crentes. Vacilantes. Muitos, meus irmãos, estão dentro da igreja, mas com relacionamento fora do casamento. Vacilantes. Meus irmãos, a palavra de Deus já está dizendo-nos aqui: confiar em Deus, mas sem vacilar. A Bíblia que o povo lê aí fora, que o mundo lê aí fora, é a nossa vida, meus irmãos. E nós somos responsáveis, meus irmãos, por essa evangelização deste povo. Como, pois, iremos evangelizar o povo com um testemunho desse, um testemunho errado? A palavra de Deus diz que você se envergonhar, se você negar Cristo aqui na terra, Ele também vai negar você lá diante de Deus. Não vire as costas para Cristo. Seja firme na sua confissão. Seja crente onde quer que você esteja. Crente não é só aqui dentro da igreja, não. É na sua escola. É no seu grupo de amigos. É dentro da sua família.
Você é crente, você é servo de Deus. Se você ainda continua com essas atitudes, se envergonhando de Deus, mude, meu irmão. Mude enquanto é tempo. Porque a Bíblia já está lhe advertindo. Não vacile. Não negue a Cristo. Não vire as costas para o caminho que Ele já abriu para nós. Não negue a Cristo. Aquele sacrifício foi muito caro. Imagina aí a dor que Cristo passou por nós. A palavra de Deus diz que suou gotas de sangue. Ainda pediu a Deus que o livrasse. Mas Deus quis que Ele fizesse aquele sacrifício por nós. E aí? Qual a nossa atitude para com Cristo Jesus? Estamos firmes? Ou estamos vacilantes ainda? Aquele que está de pé, aquele que cuida, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. A palavra de Deus diz que devemos orar e vigiar para não cairmos em tentações. Não façamos, meus irmãos, como aqueles irmãos, os hebreus aqui do texto, que estavam sendo, digamos assim, tentados a voltarem atrás da sua decisão por uma proposta de emprego melhor, ou por um relacionamento fora do casamento, por amizades aí fora da igreja. Aqueles que se diz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não queira ser inimigo de Deus, meus irmãos. Fique firme, não vacile. Meus irmãos, nessa pandemia, já que nós tocamos nesse assunto, as igrejas não estavam funcionando. Infelizmente, muitos irmãos, digamos assim, estavam achando era bom. Porque não precisavam ir ao culto na quarta-feira de oração, não precisavam estar na escola dominical, no domingo pela manhã, não tinham a obrigação de estar no culto evangelístico no domingo à noite, não estavam na rua para evangelizar ou conversando com alguém para evangelizar. Infelizmente, esses tipos de situações ainda acontecem dentro das igrejas. Pessoas que se dizem cristãos estão vivendo dessa forma. A pandemia, meus irmãos, quando não possamos mais estar aqui no templo, mas serviria muito bem para colocarmos a leitura da Bíblia em dias, para orarmos mais, buscarmos mais a Deus. E não tratar as coisas de Deus como uma obrigação. Não. Temos que buscarmos a Deus, como o Salmo 100 nos diz. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Servir a Cristo com alegria e não como uma obrigação. Não faça como aqueles irmãos que vão uma vez à igreja perdida. Ou que vão à igreja por uma simples obrigação. Estamos longe, estamos nesses tempos de pandemia. Não podemos estar no templo. Mas podemos, irmãos, estar em casa, lendo as nossas Bíblias. Estudarmos mais, meditarmos mais na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos esses pontos aqui que nós lemos, meus irmãos, levam para isso. Temos que guardar firme a nossa confissão. Somos verdadeiros crentes. Não só dentro da igreja. É no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, onde quer que estejamos. Guardemos, pois, firmes, meus irmãos, essa confissão. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Sou seu servo, onde quer que eu esteja. Não vacile. Verso 24, ele dá outro ponto aqui, meus irmãos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Como você diz que tem fé em Deus, meus irmãos, e não consegue ajudar um irmão próximo seu, mesmo que você tenha condições, você não ajuda. A fé sem obra, ela é morta. Não que as obras vão lhe dar a sua salvação, não. Mas como você pode dizer que tem fé em Cristo? Quantas e quantas vezes Cristo já não ajudou o povo naquela época em que ele vivia? Os próprios apóstolos, ou os profetas, pessoas de Deus, que tinham obras, tinham fé, mas tinham obras. As duas se completam em si. Nosso papel na igreja, meus irmãos, é nos considerarmos
parte de um corpo que precisa ser exercitado para ficar em plena forma. A Igreja de Cristo. O irmão Serginho sabe muito bem o que é isso. A prática do exercício para o corpo ficar em forma. E aqui ele manda nós estimularmos ao amor e às boas obras. E o que são essas boas obras, meus irmãos, que temos que estimularmos uns aos outros? Eu vou ter aqui algumas. A prática da leitura da Bíblia, leitura e estudo. Não somente ler. Aprender o que Deus está dizendo ali para nós na leitura da Bíblia. Na oração, na visitação a enfermos, na evangelização. A gente, ultimamente na igreja, nós estávamos tentando na reunião dos homens a fazer aquelas cestas básicas para doar para algumas famílias carentes. Isso também é uma boa obra. Isso também está dizendo que nós amamos ao próximo. Como a palavra de Deus nos diz, amai uns aos outros. Amai ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma forma, meu irmão, de expressarmos ao mundo que amamos sim ao próximo. Temos que odiar o pecado, meus irmãos, mas amar ao pecador. Efésios 5,14 nos diz assim: desperta, ó tu que dormes. Meus irmãos, não vamos negligenciar essa tão grande salvação que Deus nos deu. Vamos agir como cristãos, como Jesus Cristo no seu Evangelho, Ele nos ensinou. Vamos sair desse comodismo que vivemos. Vamos, meus irmãos, nos estimularmos uns aos outros, meus irmãos, a estarmos aqui firmes nas práticas das boas obras. Quando pudermos estarmos no templo, a participar dos programas da igreja, a participar das coisas de Deus. Participar das coisas de Deus e com alegria, e não como uma obrigação. Se você ainda sente que está na igreja por uma obrigação, você está de forma errada na igreja. Você precisa pedir perdão a Deus, você precisa se aproximar de Deus de uma forma correta. Devemos, meus irmãos, encorajar uns aos outros nas boas obras do Evangelho de Cristo. Amar uns aos outros. Eu fico muito feliz quando eu chego na casa do irmão Amadeu, porque sempre que a gente chega no irmão Amadeu, ele nos convida a ler uma passagem bíblica, a fazer uma oração e a cantar 2 ou 3 hinos. Quando você sai dali da casa do irmão Amadeu, você sai mais forte, você sai mais fortalecido. Porque ele estimula a gente a boas obras. Ele nos estimula a boas obras, a prática das boas obras de Cristo. Vamos, meus irmãos, agir, como digamos assim, a energia elétrica, né? Vamos dar um choque uns dos outros para acordarmos para Deus, para trabalharmos mais na obra de Deus. Vamos evangelizar mais, meus irmãos, vamos pregar mais esta palavra. Vamos agir como verdadeiros crentes onde quer que estejamos, meus irmãos. Tem aqui uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu achei muito interessante que eu vi. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Muitas pessoas dizem que não evangelizam, que não participam porque não têm conhecimento, porque não têm o dom. Mas, meus irmãos, faça o que você sabe. Faça o que você puder fazer de melhor. Que eu lhe garanto que praticando é que você vai aprendendo. E aí você vai ter condições de fazer melhor ainda a obra de Deus. Cresçamos juntos como um corpo, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 25 também nos diz assim: não deixemos de congregar. Congregar, meus irmãos, significa estarmos juntos, reunindo-se. Deixa eu lhe dizer, meus irmãos, que quem começou a prática da congregação foi o próprio Cristo. Quando ele escolheu ali os seus 12 apóstolos, e estavam de cidade em cidade, de vila em vila, Cristo pregando e ensinando em congregação, unidos com aquele povo. Foi ele quem iniciou a prática da congregação. Ele estava sempre com aquele povo e com os seus discípulos orando, reunidos, ensinando, instruindo, adorando a Deus. Todos juntos como um corpo. Participemos, meus irmãos, pois com alegria do culto a Deus, em comunhão com os irmãos. Somos corpo de Cristo. Se não podemos estar na igreja,
Façamos os cultos familiares nas nossas casas. Vamos adorar a Deus, meus irmãos. Vamos buscarmos mais a Deus. Infelizmente, esta pandemia não nos deixa estarmos juntos, reunidos no templo. Nós temos as nossas mídias sociais. Hoje nós temos tudo isso. Para podermos nos aproximarmos um mais no outro. Para podermos estarmos em comunhão sempre uns com os outros. O texto também nos diz aqui, meus irmãos, que devemos fazer admoestações. Admoestações um ao outro. Admoestação significa você corrigir, advertir, estimular o irmão a mudar a sua conduta errada. Devemos fazer isso, meus irmãos? Sim, devemos. Abrir os olhos dos irmãos. Se você sabe que seu irmão está ali no pecado, na prática do pecado, faça isso, corrija. Mas, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, faça isso com amor. Eu coloquei um exemplo aqui desse amor. Maria Madalena, quando estava prestes a ser apedrejada e Cristo estava lá. Como Cristo a corrigiu. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Nenhum atirou. Porque ele falou para ela: vás e não peques mais. Perdoou. E ela mudou de atitude. Mudou o seu caminho. Aquela admoestação foi boa. Ela foi aceita por Maria Madalena. Mudou o seu caminho. Entrou pelo caminho de Cristo. Mudou de atitude. Se arrependeu do pecado, da vida em que estava vivendo. E se tornou serva de Cristo. E é isso que temos que fazer com nossos irmãos, meus irmãos. Com amor. Mas não vamos esconder o pecado dentro da igreja. Somos um corpo. E se uma pequena unha do nosso corpo estiver doente, o corpo inteiro vai sentir. Não façamos, meus irmãos, como Caim. Quando Deus perguntou por Abel. O que Caim respondeu? Por acaso sou guardador dele? Sejamos, meus irmãos, digamos assim, guardadores dos nossos irmãos. Vamos nos esforçarmos para estimularmos uns aos outros, meus irmãos, a estarmos sempre na prática das boas obras. Por último, meus irmãos, o texto nos diz assim, a última linha aí do versículo 25. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o dia que está aqui escrito, meus irmãos, é dia com D maiúsculo. E dia com D maiúsculo na Bíblia, os irmãos já sabem. É a volta de Cristo. E aí, meus irmãos? Estamos preparados para a volta de Cristo? Falamos muitas vezes dos católicos, meus irmãos, que eles dizem, sou católico, mas não praticantes. Infelizmente, meus irmãos, dentro da igreja, tem muitas pessoas vivendo dessa forma. É crente, mas não praticante. Deixa-lhe dizer, meus irmãos, que dessa forma você está vacilante. O dia D está chegando. Cuidado. A palavra de Deus nos diz que não sabemos a hora. Ele pode vir como um ladrão. Vigie e ore. Olhe a sua situação como está. Busque mais a Deus. Se achegue mais a Deus. Aproxime-se de Deus. Se você ainda está vacilante, se você ainda está no pecado, se você ainda está cometendo erro, confesse seu pecado a Deus. Tente se corrigir, peça perdão a Deus. O dia está se aproximando. O dia está muito próximo. Esses tempos de pandemia, como eu disse, muitos estão em casa e relaxaram. Busquemos, meus irmãos, pois a Deus. Cuidado, a Bíblia está nos advertindo, está nos admoestando aqui, para que busquemos mais a Deus. Meus irmãos, por último, eu queria deixar aqui um recado. Se você, meus irmãos, meu irmão que está aí, ainda sente receio de se aproximar de Deus, creia que o caminho está aberto. Entre por ele, se aproxime de Deus, gaste mais tempo com Deus. Desfrute, meus irmãos, dessa oportunidade que Deus nos deu. Creia, firme. Não vacile, meus irmãos. O texto aqui, o livro que foi escrito aos Hebreus, era para que eles não dessem as costas para Cristo. Mas hoje, para nós, continua do mesmo jeito. Não vamos dar as costas para Cristo. Não vamos negar o nome de Cristo onde quer que estejamos. Sejamos, meus irmãos, crentes fiéis a Deus.
Não vamos ser vacilantes. Vamos cuidar deste corpo, desta igreja. A igreja, meus irmãos, a palavra de Deus diz que é a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja. Nós temos que manter essa noiva limpa e adornada, preparada para a volta de Cristo, em que o noivo vai voltar e vai levar a noiva para ele, para ter uma vida eterna com ele nos céus. A igreja somos nós, somos eu e você. Não só dentro do templo, onde quer que estejamos, irmãos, vamos buscarmos a pregar esta palavra de Deus, a mostrar este caminho aos pecadores que estão necessitados. A seara está aí. Vamos, meus irmãos, nos esforçarmos para fazermos um pouco mais pela igreja de Cristo. Não é pelo irmãozinho acolá, não é pelo pastor, não é pela denominação, é para Deus. Estamos aqui para vivermos para Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela oportunidade que foi me dada. Agradeço ao pastor Jadiel. Agradeço aos irmãos que tiveram essa paciência de me escutar até aqui. E que possamos, meus irmãos, como igreja, continuarmos todos os dias firmes neste caminho. Amém. E graças a Deus. Bem, meus irmãos, essa foi a palavra dessa noite, e que nós possamos ser como Davi, que disse lá no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No caso, o templo não é o local, não é a igreja física. O templo somos nós. Amém.